Shalom, shalom, queridos Haverim, queridas Haverot, estamos de volta aqui com mais um vídeo para vocês, dentro desta sequência de Parashiot, né? Uma sequência de estudos das porções semanais da Torá, cada Shabat. Temos estado aqui compartilhando com vocês um pouco mais da sabedoria bíblica, da sabedoria judaica, dentro dos textos da Torá, dentro dos textos do Tanar, né, dali do Pentateuco, de todo o Antigo Testamento, e trazendo as riquezas, as mensagens divinas que nós temos em cada Shabat, né, compartilhando com você o assunto da semana corrente. E nessa semana nós vamos estar compartilhando com vocês dessas pérolas da Torá, a Parashá Vayeshev. Vayeshev. Uma maravilhosa história real, verdadeira dos nossos patriarcas, digna de cinema, digna de realmente uma história de dramatização, porque essa paraxá ela é cheia de emoções, mas traz para a gente lições espirituais muito, muito valiosas. E claro que também dentro da paraxá nós temos aqueles simanei sod, né, que é aqueles apontamentos espirituais que apontam para a vinda do Messias. E isso é maravilhoso, né? Quando a gente consegue ver o Messias e Yeshua dentro da paraxá, dentro do assunto da lei de Deus. Então, quero convidar você já a compartilhar comigo aqui o texto da Torá, né, onde nós vamos estar iniciando o nosso estudo de hoje desse Shabat. Vamos aqui, capítulo 37 do Sefer Bereshit, o livro de Gênesis. E aqui você já tem Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv, be'eretz Canaan. Então, Yaakov estabeleceu-se na terra que seu pai habitara, na terra de Canaã. O interessante aqui que eu deixei de amarelinho para vocês é a sinalização, veja, está aqui logo no início, Vayeshev, ou seja, Vayeshev tem a raiz aqui do verbo lashevet, sentar-se. É dessa mesma raiz, ou seja, desse mesmo verbo, que nós temos a palavra yeshivá, que significa estar sentado. É um nome dado para a instituição de ensino, porém significa estar sentado. Sentado para quê? Para aprender, né? E esse é o sentido mais clássico do que é uma yeshivá, é quando a pessoa ela vai sentar-se para ouvir os mestres falar. Então, o que nós entendemos aqui já no início da paraxá é que agora nosso pai Jacó, ele vai fazer o quê? Yeshivá, ele vai sentar-se, ele vai poder parar de peregrinar. Ele já não vai mais estar de um lado para outro, ele agora vai poder sentar, ele vai poder se estabelecer. Por isso aqui essa tradução desse Rumash de Rashi, aonde ele coloca estabeleceu-se. Por quê? Porque agora ele para, agora ele pode sentar, agora sim ele pode dar aquela atenção para a família, né? Ele pode ter mais tempo com os filhos, com as esposas, com a família. Então, vamos olhar de novo o verso, ele vai dizer assim, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Então veja que aqui o megurei, né, que é seria a ideia de nas terras de peregrinação do seu pai, ou aqui está assim, na terra que seu pai habitara, na terra de Canaã. Ou seja, naquele período ainda de nosso pai Abraão, né, nosso pai Isaac e o nosso pai Jacó, até esse momento, foi período de peregrinação, foi período que eles estavam caminhando de um lado para outro para poder chegar ao objetivo principal e se estabelecer. Então, aqui nessa paraxá, nesse capítulo 37 do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis, é o momento, então, que o nosso pai Jacó ele vai parar, ele vai sentar. Né? Então, vamos olhar o texto, porque agora o texto começa também a trazer outras informações para a gente.
Se é o tempo agora que ele tem para poder parar e dar atenção à família, alguma coisa não vai estar muito boa. Está aqui no verso 2, mostrando para a gente o seguinte: Ele toldot Yaakov, Yosef ben 17 Shana. Então, estas são as gerações, ou estes são os descendentes de Jacó. Yosef tinha 17 anos. Veja isso. Ora, se aqui está dizendo Ele toldot Yaakov, estes são os descendentes de Jacó, é razoável pensar que ele começasse pelo primogênito. Né? Quem seria o primogênito de Jacó? Reuven. Reuven era o primogênito de todos os filhos. Mas não, ele vai começar pelo primogênito de Raquel. É também primogênito, mas no sentido da mãe, né? Porque do pai mesmo, o primogênito, o primeiro filho é Reuven. Se a gente for olhar, que a gente já comentou, né, que cada esposa e cada serva teve o seu primeiro filho com Jacó, cada uma delas teve um primogênito também, né? Então, Léa teve um primogênito que foi Reuven, depois Zilpá teve um primogênito, Bilhá também teve um primogênito, e quando Raquel teve o filho, que foi Yosef, Yosef também era primogênito. Então, veja que coisa interessante. A Torá já está sinalizando que Yosef ele vai ter um destaque nessa história. Não se apega a Reuven, mas sim a Yosef. E claro, nós já conhecemos a Torá e sabemos que aqui a Torá vai focar mesmo na história de Yosef com seus irmãos, até porque daí vai vir um plano de redenção para a família de Jacó, né, para a casa de Jacó. Né? Então vamos continuar aqui. O texto traz muitas informações maravilhosas para a gente. Então, sim, Yosef ben 17 Shana, Yosef tinha 17 anos, Haya roe et echav batson והוא נער את פני בלהה ואת פני זלפה משי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. Então, ele cuidava do rebanho com seus irmãos, o jovem estava sempre com os filhos de Bilhá e Zilpá, as mulheres do seu pai, e a Torá vai dizer, Yosef trazia relatos negativos, ou seja, maus informes ao seu pai. Como diz aqui, Yosef et dibatam ra el avihem. Então, assim, Yosef fazia algo que, antes mesmo que o pai pedisse para ele vigiar os irmãos, ele já trazia os informes que não eram agradáveis dos irmãos. Estava sempre olhando, vendo o que os irmãos estavam fazendo de errado, para trazer esses informes para o seu pai. Claro que, de uma certa forma, Yosef passou a ter um certo favoritismo do seu pai, não só por ele ser o filho daquela mulher, a primeira que ele amou, que foi Raquel, né? Foi o primeiro ali filho dessa mulher que ele amou, mas também ele é o filho que está ajudando o pai a saber das coisas erradas que os irmãos estão fazendo. Então, de uma certa forma, isso cria uma proximidade maior. Então, veja que é claro que a gente entende que tudo isso vai contribuir para o propósito geral de toda a história. Porém, é muito importante nós aprendermos as lições do caminho, lições da vida e espiritualmente, que Yosef também vai colher parte do que ele está plantando, porque uma coisa é o pai dar uma ordem para ele, vigia seus irmãos para mim. Ok, você vai ser obediente, você vai vigiar. Mas você ter prazer em que seus irmãos sejam castigados ou sejam corrigidos, aí você já está tendo prazer numa coisa que não é legal. Então, de uma certa forma, até os rabinos vão falar algumas coisas aqui, alguns comentários do poço, depois a gente vai chegar lá, mas é já para a gente entender que a gente precisa ter um coração, né, consciente de que cada coisa que a gente vai fazendo no meio do caminho, isso depois vai voltar de alguma forma. Né? Então vamos continuar aqui, compartilhando novamente aqui o nosso shiur. Então o verso 3 vai dizer, Ve Israel ahavet Yosef. Então, você percebeu que até aqui a Torá está vindo falando Jacó, Jacó, Jacó. E quando chega aqui no verso 3, vai dizer Israel. Ve Israel ahavet Yosef. E Israel amava Jacó.
quando a Torá ela vai trazer o nome do nosso pai Jacó e vai chamar ele de Israel, já está trazendo um pouco mais de um sentido mais espiritualmente, né? Espiritual. O sentido espiritual é que espiritualmente Yaakov, nosso pai Jacó, ele está ligado a Yosef espiritualmente. De alguma forma, há uma conexão espiritual entre os dois. Então, esse amor não é só um amor de preferência entre dos filhos. Claro que sim, porque uma nota muito importante que eu sempre falo aqui é que agora que Yaakov, nosso pai, tem tempo para parar, para sentar, para poder ensinar, os outros filhos mais velhos já estão mais velhos. Inclusive já tem família. Então, assim, já não é mais o que era antes. Então, agora que Yaakov pode dar atenção, ele vai dar atenção para quem? Para os mais novos. Nesse caso aqui, Yosef, Binyamin, outros que são menores. Então, Yosef vai ser privilegiado. Binyamin também. E os outros mais velhos que tem que estar no campo, tem que estar apacentando, tem que estar cuidando, trabalhando, já não tem aquela atenção do pai. E isso vai criar o zelo, isso vai criar o ciúme. É aí que mora a questão do ciúme. Né? Mas as circunstâncias da vida levaram toda essa situação. Agora, voltando ao verso da Torá, do verso 3, Israel ahavet Yosef, Israel amava Yosef, Mikol, mais do que Banav, que vem Zikunimru, Lo ve'asalo kitonet passim. Então, mais do que os seus outros filhos, uma vez que ele era um filho nascido em sua velhice. O verso 4 diz, Vairu echav, que oto ahava vehem mikol echav, veisneu oto velo yachlu dabru leshalom. Então, quando seus irmãos perceberam que o seu pai o amava mais que a todo o resto, eles começaram a odiá-lo. Ó, vaisneu oto. Então, odiá-lo, isso é muito forte, não é? Isso aqui é uma palavra muito forte. Eles passaram a odiar o seu irmão, né? Odiá-lo. Quero que vocês tenham aqui dentro do conhecimento do hebraico para vocês verem, e aqueles que sabem ler podem testificar aí, isneoto, passaram a odiá-lo. E não, eles não falavam mais com ele, ou seja, né, Dabro, Lechalom, não falavam mais com ele de forma tranquila, em paz. Agora era de uma maneira mais áspera, de uma maneira mais dura, né? Então, isso é consequência de todo esse contexto que nós falamos aqui. A Torá segue trazendo para a gente muitos conceitos dentro do campo da moral, campo social, do relacionamento interpessoal com a própria família, né? Porque famílias grandes sempre surge esse problema entre filhos, irmãos e primos, né? Então, é muito bom, né? A família é bem grande, você tem companhia, você tem pessoas para compartilhar tantas coisas, mas, por outro lado, também os interesses se tornam muito mais particulares. E, muitas vezes, esses interesses se sobrepõem, né, ao amor, à compreensão, ao cuidado, ao zelo, né, à sinceridade, à verdade. Então, são prós e contras dentro da vida de cada um de nós, né, dentro do nosso caminhar aqui nesse mundo, que nós precisamos pesar quando a gente lê as Escrituras, quando a gente vê na Torá a inspiração divina para a gente. O que a Hashem está falando conosco? Né? É claro que aqui tem todo um contexto espiritual, que nós vamos também entrar bastante nele, mas existe todo esse conceito social, ético, moral, que nós estamos vendo aqui. Então é muito importante colocar atenção. Como você se relaciona com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, como você trata o seu filho em relação ao outro filho, porque lamentavelmente tem pais que não vigiam nisso, tem pais que é visível a preferência por um filho, causando no outro filho um certo ciúme, e até muitas vezes botando um filho contra o outro, por causa do ciúme, porque tem pais que não têm esse cuidado. Pode ser natural que um pai prefira um filho mais do que o outro, porque um filho é mais carinhoso do que o outro, porque um filho é mais obediente do que o outro, mas ele não pode deixar isso transparecer.
para não criar entre os próprios irmãos um zelo, um ciúme, que pode até provocar danos mais tarde, né? Danos sérios, muitas vezes. Né? Então, a gente precisa olhar e ver, aprender com os nossos patriarcas, que trilharam esse caminho e, lamentavelmente, como nosso pai Jacó, muitos deles não colheram coisas boas. Né? Embora no final Hashem trabalhe de forma a fazer com que as coisas elas voltem ao seu ponto natural e cumpram os propósitos divinos, no final dá tudo certo, mas o meio do caminho acaba sendo com muito sofrimento, com muita dor. E a gente pode fazer um caminho diferente. Né? Hashem nos dá a oportunidade de fazer um caminho diferente. Então, voltando ao texto, agora o verso 5, né, vai dizer para a gente assim, vai a Halom Yosef, Halom, e sonhou Yosef um sonho, e esse sonho aqui não é um sonho de barriga cheia, é um sonho de revelação mesmo, um sonho revelador. Vai a Gedle Echav, vai Yosifo Od no Oto. Então, quando contou a seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Então, você vê que essa expressão de ódio, ela é muito pesada, como eu falei para vocês aqui, comentei antes, mas ela é a realidade do texto da Torá aqui. Né? Vou mostrar para vocês aqui novamente, ó, Od Sno Oto. Então, aqui novamente, a Torá está dizendo assim, e eles, ó, o odiaram ainda mais. A coisa vai piorando, a coisa vai piorando. E aí, no verso 6, Vayomer Alehem, Shmuna Halom Hazeh, Asher Halamti. Ouçam o sonho que eu tive. Hinei anachnu me'almim alumim betoch hasadeh, והנה קמה אלומתי, וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. Nós estávamos amarrando feixes no campo, quando de repente meu feixe ergueu-se ereto, e seus feixes fizeram um círculo em torno do meu feixe e inclinaram-se para ele. Ora, isso aqui já é, com certeza, é claro que Yosef está contando o sonho, mas para os irmãos isso vai ser uma grande provocação. Isso aqui é um prato cheio para dizer assim, olha, tá vendo aí? Ele quer ser maior do que a gente, ele está nos provocando. Ele está se achando mais importante do que todo mundo. Né? Nosso pai deu para ele ali um certo tipo de mais atenção e agora ele está querendo ser mais que todo mundo. Veja o sonho dele. Isso aí é sonho nada, isso aí é uma invenção. Né? Então o verso 9 ele diz assim, vai a halom od halom acher. Então, e ele sonhou outro sonho. Né? E novamente, vai saperotolechav, vai omer, hinei halam et halom od. והנה השמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לי. Olha que coisa. Aí ele teve ainda outro sonho e contou aos seus irmãos. Eu tive outro sonho. E ele disse, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E aqui, o verso 10, ele disse, vai saper el aviv ve'el echav vaigar. Veja isso, ao contar ao seu pai e aos seus irmãos, ויגר בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה שחלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? E ele disse, que espécie de sonho você teve? Como poderia eu, sua mãe e seus irmãos chegar para nos prostrarmos no chão para você? Então, novamente, aí aqui a Torá já vai usar um outro termo da intensidade desse sentimento que os irmãos estão tendo, ou seja, que está sendo somado junto aos irmãos. Uma repreensão desse tipo, que vem do pai, só alimentou mais ainda, né, o sentimento dos irmãos em relação a Yosef. E aqui, olha, veja no verso 11, diz assim, os seus irmãos o invejavam. O termo que está aqui na realidade, olha, Ikanu é o termo, né, de kané, ou kiná, que é ciúme, na realidade. Ok, dá quase a mesma conotação, invejar e ter ciúme. Vaikanu vo echav ve'aviv chamar etadavar. Ok? Enquanto os irmãos estavam tendo cada vez mais ciúme dele,
O pai, porém, chamar etadavar. Veja que Yaakov chamar etadavar. Aqui está escrito que ele guardou no coração, né? Ele guardou o assunto, né, com ele. Então, de uma certa forma, ele entendeu que aquilo era uma mensagem espiritual, porque o nosso pai Jacó, ele tinha inspiração divina, né, sobre ele. Então, assim, ele vai perder isso, né? A gente vai ver aqui que os próprios Rabanim comentam que ele vai perder isso, né? Vai ter um momento aqui. Porém, nesse momento aqui ainda, ele tem acesso a essa sensibilidade espiritual. E ele entendeu, olha, realmente tem algum significado nisso aqui. Eu ainda não sei o que é, mas tem significado esses sonhos. Porém, ele guarda, mas os irmãos ainda não estão no nível espiritual bom, eles vão se aproveitar da situação para odiar mais o irmão Yosef, né? E segue a Torá, você pode estar acompanhando na sua Bíblia, na sua Torá conosco, o verso 12 diz: Vayelechu echav lirot et etzon avihem bishchem. Vayomer Israel el Yosef, halo achecha roim beshechem, lecha eshlachacha lechem. Então, seus irmãos saíram para cuidar do rebanho em Shechem. Israel disse a Yosef: será que seus irmãos estão apacentando o rebanho em Shechem? Eu enviarei vocês até eles. Ok, Vaiomer, ele disse para ele, né? Hineni, eu estou aqui. Vaiomer lo lechana, lechna, perdão, vá e veja, re et shalom achecha, como estão os seus irmãos, né? Como está a paz dos seus irmãos? Como é que estão os seus irmãos? Vet shalom atzom, e como está o rebanho? E me traz o relato. Então, assim, Yosef vai obedecer o pai, né? E a história segue o seu caminho. Eu quero agora convidar vocês, né, a nós irmos para o slide que a gente preparou aqui. Eu vou fazer apenas um ajuste e nós vamos ao slide. O slide tem algumas imagens que nós precisamos colocar nossa atenção e vamos fazendo comparação com o texto da Torá que nós estamos aqui compartilhando com vocês, ok? Então vamos ao slide. Seguindo então os nossos slides, nós vamos aqui começando, vamos lembrar aqui um pouquinho que Yaakov cumpriu seus votos a Deus quando chegou em Betel, vocês vão recordar da paraxá anterior, né? E a partir dali a sua vida e a vida da sua família muda, né, em um caminho de mais comunhão e proximidade com Deus, assim. Então, o que acontece agora é que ao iniciar a paraxá, nós vimos como Yosef recebeu a atenção do pai, a ponto do pai fazer uma túnica de várias cores para ele, né? Então Yosef recebe uma total atenção de seu pai Jacó, o que provocará o ciúme de seus irmãos, como nós já vimos aqui. E Yosef vai ter esses sonhos, né, dos feixes de trigos que se inclinam para o dele está erguido, porém dos seus irmãos se inclinam. Isso a gente vai ver se cumprir literalmente quando os irmãos vão atrás dele no Egito, né? Mas não para aí, tem uma outra revelação, que é a revelação onde o Sol, a Lua e 11 estrelas se inclinam perante ele, né? Esse é o momento em que Jacó guarda no coração dele todas essas coisas, né? Ele entende basicamente ou parcialmente, né, aquilo que aquilo significa, porém ele vai guardar com ele mesmo, não tem muito o que fazer, mas lamentavelmente a coisa vai se intensificando, até que chega-se um momento em que nosso pai Jacó envia José para ver os irmãos. Só que a coisa ela não vai se desenrolar bem, né? Quando Yosef chega num campo onde seus irmãos deveriam estar e não estão, aparece um homem que dá vários comentários sobre esse homem, que vai dizer, olha, eu ouvi dizer que eles estão em Dotã. A palavra Dotan, né, que tem ali a raiz, né, também da ideia de julgamento, um lugar onde vai ser feito um julgamento. E Yosef não tinha ideia de que ele seria julgado pelos próprios irmãos, né? E os irmãos, ao ver, vai chamar ele de sonhador. O que nós vamos fazer com ele? Vamos matá-lo, assim disse Levi. Mas jogaram ele dentro de um poço vazio, né, não tinha água, para ver o que eles iam fazer com ele. Veja só que causa, a que nível chegou, né?
os irmãos pararem para decidir o que vão fazer, se vão matar ou não o irmão mais novo. E enquanto Yosef estava dentro desse poço, os Rabanim vão comentar, principalmente Rashi, ele comenta que o poço tinha serpentes e escorpiões. A ideia aqui é que a serpente e o escorpião, ele é uma certa expressão do Lashon Hará, ou seja, essa maledicência que Yosef usava contra os próprios irmãos, ao obedecer o pai, ele tinha esse prazer de falar mal dos irmãos. Então, de uma certa forma, isso seria uma espécie de expressão, né, de uma consequência do que ele fazia antes. Embora isso é um pouco complexo, claro, pela literalidade do texto, que não está escrito que tinha serpente e escorpião, mas é o comentário que Irash traz, até interessante. Bom, chegou o momento que a proposta de derramar sangue não vai agradar a alguns, embora outros apoiem. Judá propõe a venda do irmão, porque assim eles lucrariam mais e não precisariam derramar o sangue do próprio irmão, enquanto Reuven, o primogênito, ele vai tentar buscar uma corda para tirar o irmão de lá do poço. Nesse momento, é um momento que passa uma caravana, né, de ismaelitas, e Judá vai vender o seu irmão Yosef. É ele que faz a venda, né? Então veja a similitude da história de Yosef com a história de Yeshua de Nazaré. Yeshua foi vendido por 30 moedas de prata. E Yosef está sendo vendido por 20 peças de prata. Então, assim, essas peças de prata, quando a gente vai olhar Judá vendendo o seu irmão Yosef, né, ou seja, Yehudá vendendo o seu irmão Yosef, a gente vê o paralelo, que o discípulo, o irmão chegado, né, que traiu o próprio irmão, é Yehudá. Yehudá vendeu o seu irmão Yosef por 20 peças de prata. E lá na história de Yeshua, o Messias, Yehudá, ou seja, que vai ser levado para o grego como Yehudas, né, Judas, mas o nome dele é também Judá, ele vende o mestre, ele vende Yeshua, né, por 30 moedas de prata. Então é muito semelhante. Yeshua foi vendido pelos seus irmãos, pela classe e a liderança daquele tempo, tal como os irmãos Yosef venderam Yosef. Isso é muito profundo, ver as marcas, os sinais da história do Mashiach também na história de Yosef. E, ok, Yosef vai ser levado para o Egito. E agora, o que eles planejaram, eles vão fazer, quando eles chegam em casa, eles levam a túnica, que eles conseguiram tirar, aquela túnica colorida. Eles vão levar essa túnica, vão rasgar ela, vão manchá-la com sangue de uma ovelha, e vai dizer, olha, encontramos isso aqui no deserto, uma mentira para o pai Jacó, e o pai Jacó naquele momento, né, o verso que você está aí, do capítulo 37, verso 33, e ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, e uma besta fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então, você imagina que já ter a notícia que o filho morreu deve ser muito doloroso, claro, para qualquer pai, mas imagina ele ter na cabeça dele esse pensamento, ou seja, tentar imaginar que o filho dele pode ter sido despedaçado por algum animal no deserto. E aí, onde os Rabanim, né, onde Arash também comenta, os outros rabinos, que esse é o momento em que o nosso pai Jacó ele perdeu aquela sensibilidade espiritual, aquela inspiração divina, como se ele tivesse morrido espiritualmente. Não por um pecado, mas sim pela tristeza na alma. Né? Nosso pai ele foi preenchido por uma tristeza muito grande. Então, é como se fosse um luto constante, né? Um luto constante. E é claro que aquele espírito de profecia, aquela inspiração divina, ela adormece no nosso pai Jacó. Agora, o interessante é que quando a gente continua aqui na Parashá Vayeshev, a Parashá ela vai dar uma pausa na história de Yosef e ela vai se dirigir para a história de Yehudá, né? A vida de Judá. Por quê? Porque a vida não foi mais a mesma. Quando eles fizeram isso com o pai e com o irmão, acabou, houve tristeza agora. Então cada um tentou seguir o seu rumo, tentou conviver com aquela história que eles criaram, aquela mentira, né?
E agora a Paraxá mostra para a gente que Judá ele sai do acampamento e vai tentar viver a vida dele. E a história ela percorre dessa forma, né? Ou seja, Judá tinha três filhos na realidade. O mais velho ali, que né, ele casa, ele morre, mas não deixa filho. Então, pela lei e o costume, que é chamada lei de Bum, a lei do levirato, o irmão que está numa idade um pouco abaixo do mais velho, ele tem a responsabilidade de se deitar com a cunhada e deixar uma semente nela, e ela engravidando, aquele bebê, ele é dado para o nome do irmão, ele suscita descendência para o irmão que morreu, que era o esposo daquela cunhada viúva. Né? E o que na realidade, o marido dessa mulher se chamava aí esse irmão que tem que assumir agora essa responsabilidade se chamava Onã, e Onã, ele tinha ali um momento de prazer com a cunhada, mas na hora de deixar a semente, ele deixava a semente cair no chão. E está escrito que por causa disso Deus o matou. Deus o matou, né? Porque ele não queria suscitar descendência para o irmão. E aí Judá tinha um outro filho mais novo, que por lei ele deveria ser o próximo a fazer essa mesma, cumprir a lei do Ibum. Só que se Tamar, que é a viúva, fosse esperar o outro filho crescer, ela ia esperar muitos anos, ela ia ficar velha, infértil, depois já não teria mais como. Então ela pensa, ela propõe um plano, que foi um plano genial, embora dentro do conceito de moralidade foi algo muito estranho, né? Mas depois foi entendido como justiça. Como o Judá não estava dando muita atenção para ela, não estava se preocupando com o tempo que ia passar, ela resolve ir num caminho aonde ela viu que Judá, fazendo a sua viagem, ele iria passar. Provavelmente Judá buscaria, né, uma mulher para tentar passar uma noite, e ela se passa como uma prostituta. E naquele momento que Judá vai buscar uma mulher para passar a noite, ele encontra ela. Ela está, né, oculta ali, ela se deita com ele não tem como pagar ela naquele momento pelo preço que ela dá, então ela fala, deixa comigo o cajado, o seu sinete, o seu selo, depois você vem, me traz o valor que eu quero e eu te devolvo como um penhor. E isso foi tudo que ela precisava, por quê? Porque aquela noite que Judá e Tamar passaram juntos, ela vai engravidar. Ela vai engravidar e vai engravidar de gêmeos, vai ser gêmeos, né? Então, quando Judá volta para tentar pagar, ninguém conhecia aquela mulher, ninguém sabia que ali tinha prostituta, inclusive ali não tinha prostituta, mas essa mulher estava lá e ninguém conhecia ela. E Judá não sabe para onde foi parar o cajado dele, o sinete dele e o selo. Vai passar o tempo, Tamar, a barriga de Tamar vai crescer, e dentro da família de Jacó, ela vai ser acusada de adultério, porque ela tinha esse compromisso ainda do Ibum, ela não podia fazer isso, e vão penalizar ela, ou seja, ela vai ter que morrer, ela vai ter que pagar, né? E quando ela está prestes a ser levada para a execução, ela vai dizer assim, olha, esse filho que eu estou esperando, o pai dessa criança é o dono disso aqui, ó. Aí quando ela mostra o cajado, o sinete e o anel, Judá olha e fala assim, ela é mais justa do que eu, ela na realidade não tem culpa de nada. Ele entendeu o que ela fez. Ela enganou ele para poder ter a descendência. Porque na realidade até Jacó fica, até Judá, né? Na realidade Judá, até Judá ele ficaria sem descendência, porque os filhos estavam morrendo. Então, quando agora ela engravida dele mesmo, então ela vai agora engravidar, ela vai ter 2 filhos, né? Então, vamos ver agora como é interessante, né? Como a história se desenrola. Então, voltando aqui agora ao slide, né? O momento que Jacó ele encontra com ela, depois ela vai mostrar, olha, quem é o responsável, quem é o pai da criança, é o dono desse cajado, desse sinete aqui, ele vai, como eu mencionei, e ele recupera o que é dele, agora chegou o momento do nascimento. Agora preste atenção nisso aqui.
A Torá vai dizer para a gente que é gêmeos. Então, no momento que ela está para dar à luz, uma das crianças vai colocar a mão para fora. Veja isso. Ele não sai, ele simplesmente põe a mãozinha para fora. E a mão fica para fora, né? Aí alguém vem e coloca um fio escarlate, um fio carmesim vermelho no bracinho dessa criança para dizer assim, ó, esse aqui é o primeiro. Só que depois que coloca a fitinha vermelha na mão dele, ele coloca a mão para dentro de novo, da barriga dela. Aí o outro sai, né? Então esse que sai primeiro, que abre a madre dela, é chamado de Pérez. Então, porém, aquele segundo, que na realidade foi o que botou a mãozinha para fora, que está com a fitinha vermelha, ele nasce depois, ele vai ser chamado de Zerach. E eu trouxe para vocês aqui o significado dos nomes, que também vai apontar de maneira profética para a vinda do Messias. Então, veja, são gêmeos, porém, um foi amarrado na mãozinha, o fio escarlate. Esse que tem o fiozinho escarlate, na realidade, colocou a mão para fora, botou a mão para dentro, mas foi o segundo a sair, né? Ele vai ser chamado de Zerach, brilhante. Enquanto o que realmente sai, o que, né, não é o que colocou a mão para fora, mas é o que sai mesmo, que abre a madre, ele é chamado de Pérez, que quer dizer ruptura, aquele que racha, aquele que abre, né? Então, esses dois filhos, eles acabam expressando a vinda do filho de Judá, ou seja, a vinda do Messias. Agora, olha que coisa interessante é olhar para a vida de Zerach, né? Porque aqui a gente consegue ver as duas vindas do Messias, né? A primeira vinda, né, é o mesmo, é interessante isso aqui, porque é o mesmo que tem o fio escarlate. O fio escarlate lembra o sangue derramado, né? Então, o mesmo que derramou sangue, né, é o mesmo que vai vir brilhante nas nuvens do céu. Então, veja como é significativo o nome de Zerach, brilhante. Né? Ele mesmo que tem o fio de escarlate na mão, o fio de escarlate lembra o sangue derramado, assim associado à primeira vinda do Messias que teve o sangue derramado. Porém, o nome dele também é Zerach, que significa brilhante, ou seja, ele é o mesmo que morreu e derramou o sangue, é o mesmo que vai vir nas nuvens do céu, brilhante. Isso não é fenomenal? Isso não é sensacional? Como Deus fala dentro da Paraxá, da Torá, sobre as duas vindas do Mashiach? Isso é significativo demais, né? É maravilhoso. Então a história de Judá acaba tendo todo um significado, porque parece que a Paraxá ela saiu, né, da história, ela foi para outra direção. Sim, ela vai para outra direção porque tem algo acontecendo no mundo espiritual que é importante ser registrado, né, que vai vir da casa de Judá. É um sinal espiritual. Bom, uma vez passando pela vida de Judá, agora a gente volta, né? A Paraxá ela vai voltar a atenção para Yosef de novo, lembrando que Yosef foi vendido. Yosef vai chegar ao Egito, lá ele vai ser levado, vai ser comprado pela corte lá do faraó, na realidade especialmente por Potifar, que é um servo do faraó. E aqui vocês conhecem a história, Yosef chega, ele vai se desenvolver, ele vai prosperar, né? O Potifar olha para ele e vê que ele é um excelente servo. O Potifar começou a enriquecer, prosperar depois que Yosef chegou. E realmente está escrito que todo lugar que Yosef colocava a mão, ele prosperava, né? Deus abençoava. Ele chega a ser ali como um mordomo, né? Como um administrador da casa de Potifar. O que vai acontecer é que a mulher de Potifar tinha uma maldade com Yosef. Ela desejava Yosef, ela queria se deitar com Yosef. E Yosef, ele vai rejeitar essa proposta, né? Ele, na realidade, ele não rejeita os seus propósitos, ele vai rejeitar a proposta dela. Foi fiel a Deus e ao seu senhor Potifar. E o que ele vai fazer? Yosef dá a maior demonstração de fidelidade e de conduta que nós devemos ter. Qual é a lição que a gente aprende com Yosef? Com a carne você não resiste. Porque carne é algo que, se você tentar, você pode naufragar. Pode ser que vença, mas pode naufragar também. Então,
Yosef, ele vai, correr. E, lamentavelmente, ao correr, ele vai deixar parte da roupa, e essa mulher, né, que na realidade queria destruir ele espiritualmente, que ele vai dizer assim, como eu posso pecar contra meu Deus e meu Senhor? Veja o temor que Yosef conservou dentro dele, quando tudo mostrava para ele que provavelmente ele tinha sido esquecido por tudo e por Deus. Né? Tá no Egito, cadê Deus? Cadê o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Que agora ele foi vendido pelos irmãos. Agora todo mundo deve achar que ele morreu, ele não tem mais notícia de ninguém, está numa terra estrangeira. Ele deveria orar, ele deveria estar angustiado, ele deveria chorar. E agora? Porém, a fidelidade a Deus, o compromisso com Deus ele manteve. O temor aos céus. E isso ele aprendeu muito bem com Jacó, né, com o pai dele. E assim, ele vai manter a integridade dele, ele vai ser preso e levado ao cárcere, porque ele vai ser acusado de que ele tentou abusar da mulher de Potifar, quando na realidade foi ela que tentou abusar dele. Então ele corre, deixa uma parte da roupa na mão dela e vai ser acusado de atentar. Porém, a Torá novamente continua a nos mostrar que até lá dentro da prisão, Yosef prosperou. E o carcereiro prosperou com a presença de Yosef lá, a ponto de deixar Yosef como administrador da prisão, dos calabouços. Então ele fazia aquele trabalho, ele tinha uma liberdade maior dentro do cárcere, dentro do calabouço. E tudo isso por quê? Porque Deus o abençoava. E o próprio chefe lá da prisão, né, o carcereiro, viu em Yosef, em José, essa bênção de Deus. E o que vai acontecer? José foi parar no lugar certo, para o momento certo que Deus iria trabalhar na vida dele. Então, é basicamente isso que às vezes a gente não entende. É claro que isso não foi de um dia para o outro, tá? Isso passou-se anos, tá? Então, a questão é que parece que por você demonstrar sua fidelidade a Deus, você só vai descendo, só vai piorando as coisas. Mas Hashem nos mostra na Paraxá que Yosef tinha que chegar no lugar certo aonde Hashem ia tirar ele de lá. Ele desceu ao mais baixo para depois subir ao mais alto. Essa é a grande mensagem. Yosef desceu por causa da sua fidelidade ao mais baixo e depois Hashem o tirou de lá para o mais alto. Ele vai ser, de lá da prisão, ele vai comparecer diante do faraó. Né? Ou seja, lá em cima da pirâmide, no topo da pirâmide, né? O faraó. Então, o que vai acontecer? A Paraxá vai mostrar para a gente que vai haver um atentado contra a vida do faraó. Então, tanto um copeiro do rei quanto o padeiro vão ser presos. Né? E vão parar onde? Lá dentro do cárcere, onde Yosef está administrando lá um carcereiro. E numa certa noite, os dois vão ter um sonho. Cada um vai ter um sonho. E como diz a Torá, né, o padeiro, ele sonha, com 3 cestos na cabeça dele, cheio de todas as sortes de pães, mas as aves do céu vinham comer os pães que estavam dentro dos cestos. E quando Yosef ouve aquilo, Yosef vai interpretar, ele vai dizer, olha, daqui a 3 dias o faraó vai levantar sua cabeça e você vai morrer. Já isso é o padeiro, né? O padeiro. Agora o copeiro, que é o que servia o vinho do faraó, ele também vai sonhar com 3 cachos de uva que ele espremia dentro do cálice do faraó e dava na mão do faraó. E aí José vai dizer, ó, daqui a 3 dias o faraó vai restituir ao cargo. Então é claro que o padeiro não gostou da interpretação do sonho, porém o copeiro ficou muito feliz, né? Porque Yosef disse que ele seria restituído à posição dele. E o que vai acontecer? Vai se cumprir o que Yosef interpretou. Vai chegar, vai passar ali, vai haver um juízo, eles vão descobrir que quem queria realmente matar o faraó era o padeiro. Segundo a tradição judaica, foi encontrada uma mosca dentro do cálice do faraó e uma lasca de madeira dentro do pão que o padeiro fez. Então a pergunta que Irash faz é: o que levaria o faraó à morte? Uma mosca ou uma lasca de madeira? Então, baseado nisso, eles foram, segundo o comentário de Irash, ou seja, eles foram presos para se averiguar quem estava tentando matar o faraó. E se averigou que o padeiro realmente estava com esse objetivo. Ele é enforcado, ou seja, ele é levantado, enforcado e ele morre.
E o copeiro, né, é inocentado e ele volta a servir o faraó. Agora, a paraxá ela vai terminar da seguinte maneira. Quando Yosef vê, né, que se cumpre o que ele interpretou, ele vai dizer para o copeiro assim, por favor, lembra de mim quando você estiver diante do faraó. E aí o copeiro, ok, eu vou lembrar. E está escrito, a paraxá vai dizer assim, que o padeiro, ele se esqueceu e não se lembrou. Né? Ele se esqueceu e não se lembrou. Parece redundante isso. Porém, quando diz que ele se esqueceu, isso é associado a ele mesmo, né? Ele se esqueceu. Mas e não se lembrou, não se recordou, é que Deus não permitiu lembrar. Deus não o permitiu. Além dele esquecer, Deus fez ele esquecer de vez, ou seja, Deus não permitiu ele se lembrar. Para que, depois dali, ainda vai passar mais 2 anos, aí Yosef vai ser tirado de lá. E a gente vai chegar nessa outra paraxá, que é a paraxá Miquetes, né, que vai ser o fim de 2 anos, mas essa paraxá Vaieshe termina assim, dizendo que o copeiro, ele se esqueceu e também não lembrou, né, ou seja, de Yosef. Mostrando, queridos, que quando o eterno Deus ele quer trabalhar, ele vai fazer com que os seus projetos, os seus propósitos se cumpram. Não importa como o mundo funciona, não importa como as pessoas tentam determinar as coisas. O que Hashem determina, isso vai acontecer. E como nós temos buscado estar na presença de Deus, buscado servir a Deus com alegria, Deus tem o melhor para nós. Né? É claro que muitas vezes o melhor de Deus não é o que eu quero, o melhor de Deus não é o que você quer, mas o melhor de Deus é o que é melhor de verdade para a gente, porque Ele sabe o que é realmente melhor para nós. E Ele tem cuidado de nós. E é muito bom estudar a Torá, estudar as Escrituras e ver que nela também está a revelação do Mashiach Yeshua. Como Hashem mostra para a gente, como Hashem fala conosco sobre a vida do Mashiach, representada também de uma maneira simbólica, de um Siman Sod, apontando também para a vida do Mashiach. Bom, que o Eterno vos abençoe, nós vamos terminando essa paraxá, que você possa desfrutar desse Shabat, seja um Shabat de muitas bênçãos, que essa paraxá traga para você muitas lições e nos vemos no nosso próximo vídeo, na nossa próxima paraxá. Shabbat Shalom para você e para sua família, que o Eterno vos abençoe. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, queridos amigos. Estamos passando por aqui para dizer para vocês que nós vamos estar fazendo uma caravana para Israel e a terra de Israel está esperando por você, por mim, para nós estarmos lá num evento muito especial nessa nossa caravana que vamos estar realizando, para estarmos em uma yeshivá em Israel. Ou seja, o que é yeshivá? Estar sentado para aprender na terra de Israel. Essa é a oportunidade que você tem, a oportunidade que você estava esperando, que você estava buscando de Deus. Uma oportunidade de podermos estar no cenário do Tanar, da Torá, da Bíblia, aprendendo justamente no lugar onde os fatos aconteceram. Vamos passar por Cafarnaum, na Galileia, estar na sinagoga onde Yeshua, há tempos atrás, os seus discípulos passaram e oraram. Vamos estar lá, vamos orar, vamos estudar lá por um período de tempo. Nós vamos compartilhar coisas extraordinárias lá. Vamos ao Rio Jordão, teremos uma Tevilat Mai, um batismo nas águas do Jordão. Vamos conhecer muitos lugares especiais. Então você não pode perder essa oportunidade de estarmos na terra de Israel, Eretz Kadashá, a Terra Santa, onde você vai ter a oportunidade de não só crescer no conhecimento, mas também ter uma elevação espiritual muito grande nessa oportunidade. Aqui você tem as informações necessárias para entrar em contato e garantir o seu espaço. Vamos com o Rabino Yosef Barur nessa caravana, aonde vamos compartilhar muitas coisas especiais. Estou contando com você e será muito bom ter você na nossa caravana Zait, aonde vamos poder compartilhar muitas coisas boas. Não perca tempo, venha estar conosco para esse ano que vem, 2026, na nossa caravana para Israel.